noite a todos. Estamos aqui de volta com mais um Enquanto a Vela Queima. E hoje o nosso amigo Iago vai trazer um tema super especial para nós, abrilhantando a noite de hoje. É com você, meu irmão. Perfeito. Boa noite a todos. É um prazer, né, minha irmã, estar aqui podendo gravar com você novamente. E hoje a gente vai tratar sobre um tema que está hypado, né? Tá uma questão aí que o pessoal está buscando muito e que faz parte da cultura nordestina, que é o trabalho com rezas, né, das benzedeiras aqui do Nordeste. Então, ao longo da minha pesquisa, né, porque eu realizei uma investigação sobre esses aspectos, desde quando eu era mais novo, aos 14 anos de idade, eu saí na cidade de Açu buscando investigar esses aspectos, visitando as casas dos rezadores, dos benzedores. Então, aqui no Nordeste a gente diz bater Xangô, né? Onde tinha um Xangô batendo, alguém que fazia alguma coisa sobrenatural, eu estava dentro, né? E eu descobri que existe um universo muito vasto desses aspectos, né? Então, a gente precisa fazer algumas diferenciações aqui, né? Primeiro, o que é o rezador, o benzedor, enfim. É um sujeito que dedica a sua vida a curar pessoas. Né? Basicamente é isso. Então, quando você... Aqui no Nordeste, como não existia recurso antigamente, e os recursos eram muito longínquos, geralmente na capital, as pessoas buscavam o tratamento delas com rezadores, com pessoas que faziam garrafadas, né, que são misturas de cascas, de raízes e folhas para curar determinados males. E no caso dos benzedores, eles utilizavam rezas, né, chamadas rezas fortes. Né? Então, o reza gentílica. O que seria essa reza gentílica? É uma reza que muitas vezes ela não é do catolicismo ortodoxo romano, né? Então, você tem algumas rezas, como por exemplo, o Senhor de Nossa Senhora, o Cura de Cobreiros, Ipela, Vento Virado, Espinhela Caída, que são doenças que acometiam as pessoas e que as pessoas davam esse nome, né, na medicina popular, para poder designar algum sintoma. Essas doenças são doenças da medicina popular, como eu estou falando, né? Elas não são reconhecidas da medicina tradicional. E você tinha uma divisão, ouvi uma divisão de uma senhora que eu achei muito interessante, embora eu nunca tenha visto isso tão bem dividido assim. Mas você tem uma diferença entre rezadores, benzedores e bocozeiros. O que seria isso? O rezador é aquele que vai se utilizar de rezas gentílicas, geralmente vai utilizar um ramo de alguma planta, uma folha, ou uma faca, algum objeto que vai protegê-lo da reza que ele está realizando ali, protegê-lo contra o mal que ele está retirando. Então, esse é o rezador. Aí você tem o benzedor, né, que é aquele que vai utilizar rezas tradicionais, que geralmente reza com rosário, com terço. E você vai ter o bocozeiro, que é aquele que vai rezar, curar as pessoas com o cachimbo, né? Então, embora se misture muito, e muitas vezes seja muito difícil encontrar alguém que não faça uma, duas ou três fórmulas como essa, é possível fazer essa diferenciação. Tá? As rezas, elas eram um segredo, né? São um segredo, na verdade. E muitos rezadores vão dizer que as rezas possuem sua força por causa desse segredo. Então o sujeito ele não ensinava para outra pessoa. Ele geralmente rezava baixinho, né, quase murmurando ali. Você só ouvia o cochicho assim, da voz dele rezando. Ou ele rezava mesmo em silêncio, assim, né, mentalizando ali. E muito rápido, né? Então você não conseguia decorar, não conseguia aprender aquilo ali. Então, muitos rezadores vão dizer que
o segredo da reza está justamente nesse... Aliás, a força da reza está justamente nesse segredo. Aí você pergunta, tá, Iago, mas como é que era um passado da reza? Como é que um rezador ensinava outro rezador? Ele ensinava sob determinadas circunstâncias. Se ele não fosse mais rezar, ele ensinava. Então, eu estou com 30 anos, mas eu não quero mais rezar não, foi outra coisa da minha vida, porque rezar é uma missão. Então eu não vou mais rezar, eu ensino para outra pessoa. Outro ponto, quando ele estava às prévias de sua morte. Então, quando o rezador sabia que ia ter pouco tempo de vida, ele ia lá e ensinava outra pessoa, passava a reza para outra pessoa. Quase como uma espécie de transmissão de dom. E se passava numa certa lógica familiar, por exemplo. O pai podia ensinar o filho. A mãe podia ensinar a filha, dentro da mesma família. Fora da família, era o inverso. O homem ensina para a mulher e a mulher ensina para o homem. Então, nessa circunstância você tinha. Agora, claro, eu conheci rezadores que eram, como é que eu posso dizer, astutos, né? E aí pegavam os livros de reza, porque geralmente os rezadores, quando sabiam escrever, eles escreviam um livro, um livrinho, né? Para decorar a reza ali e para guardar. Então, algumas pessoas pegavam esses cadernos, ia lá, estudavam, decoravam para poder rezar também. Dentro do Nordeste, a visão que a gente tem do rezador é que é um dom. Um dom e uma missão. Então, o cara nasce com aquela missão de rezar e ele passa, muitas vezes, sua vida inteira rezando. Do nascer do sol ao pôr do sol, ele rezava. Então, aqui é cheio de rezador, né? Em cada esquina se encontra um rezador. Então, eles rezam pela manhã até o pôr do sol. Depois do pôr do sol não pode mais rezar. Somente em casos extraordinários. E aí você tinha geralmente eles botavam uma camisa, né? Então não se benzia sem a camisa, eles botavam a camisa. Alguns deles tinham práticas espirituais mediúnicas, né? Então você tinha juremeiros que eram rezadores, umbandistas que eram rezadores e tudo mais, mas o ato de rezar não tem relação direta com ser espiritualista, ser de práticas mediúnicas ou qualquer coisa nesse sentido. Inclusive eu conheci muitos rezadores que não faziam parte das práticas de reza e, aliás, muitos rezadores faziam parte de práticas mediúnicas, não tinha incorporação, não acreditavam na encarnação, não acreditavam na transcomunicação, na transmigração da alma, na comunicação com os mortos, nada disso. Inclusive, quando eu fui visitar a Odete, que é uma senhora já falecida, que rezava aqui, eu era mais novo, tinha 14 anos de idade aproximadamente. Eu cheguei na casa dela, porque de súbito eu fui acometido por uma necessidade de buscar essas coisas, né? Uma curiosidade, tinha acabado de sair da igreja evangélica. Aí pronto, ele estava babando no mundo atrás de descobrir outras coisas. E aí, eu chego na casa de Odete, eu bato palma, opa, tudo bom? A filha dela sai. E aí eu falo, Odete, tá? Ela está. Aí Odete chegou, uma senhora com traços negroides e indígenas. E aí, magrinha, com os pés inchados, que ela tem uma condição patológica na panturrilha, né? Aí as panturrilhas eram muito inchadas assim. E ela se aproximou com um vestidinho branco assim, né? E aí eu perguntei, Odete, tudo bom? Aqui a senhora trabalha aqui, né? Porque é o termo que a gente usa, trabalha. Como assim? Isso era bate Xangô? A gente dizia isso, é bater Xangô. Ela disse, eu não quero saber de negócio de bater Xangô aqui dentro, não sei o que, nem disso eu gosto. Começou a meter o pau, né? Ela disse, não, desculpa, eu não sei como dizer. A senhora fala alguma coisa que eu ouvi dizer que a senhora reza, essas coisas. Porque na minha cabeça era tudo uma coisa só. Aí ela falou, rezo sim. Aí ela pegou, me chamou para entrar lá. E eu acho que as pessoas ficavam curiosas, né? Esse menino de 14 anos de idade procurando as coisas no meio do mundo, né? Eu acho que isso abria as portas para mim de algum modo, né? Aí ela me chamou, me sentei na cadeirinha de madeira que ela tinha, aí um amigo meu. E aí ela começou a falar sobre a sua história, perguntei como a senhora aprendeu a rezar. E aí ela falou o seguinte, e aí uma das formas de aprender a rezar, né? Ela disse que era noite, aproximadamente 11 horas da noite, e aí ela ouviu o portão dela batendo, ela foi atender o portão.
E quando ela atendeu o portão, havia uma jovem com um bebê no braço. Ela falou assim, Odete, cura esse menino. E aí Odete falou, mas quem foi que me deu por rezadora? Que foi que disse a você que eu sabia rezar? Aí ela falou, por favor, cura esse menino que ele está muito doente. Ela disse, nesse momento ela ouviu uma voz que ela associa a Jesus Cristo. Né? Ela disse que ouviu uma voz dizendo assim, Odete, cure esse menino e cure desse jeito. Ele recitava a reza para ela, só repetia a reza. Ela disse que depois disso nunca mais parou de gente rezar na casa dela. Né? Então, uma das formas do rezador também aprender a rezar, além da transmissão, é através de uma comunicação espiritual. Entendeu? Então, essa comunicação espiritual daria a esse sujeito esse dom para poder rezar. Que geralmente surge, os dons espirituais em geral, surgem diante da necessidade. Então, quando o sujeito se encontra diante de um entrave, de uma transição, de uma crise, algum coisa nesse sentido, esses dons espirituais eles começam a aparecer. Enfim, eu não vou me estender muito nesse ponto. Então, a reza também é um desses elementos. A minha avó, par de mãe, né, eu poderia citar vários outros rezadores. Seu Bode, Valdemar, Seu Luiz, Chico de Joel, enfim, um milhão de rezadores da minha terra. Mas eu vou falar da minha avó especificamente. Né? Quando minha avó ela rezava criança, né? Entenda o seguinte, que a cidade onde eu moro, Assunção, Rio Grande do Norte, é uma cidade do interior, no sertão do Nordeste. Então os recursos eram muito longínquos. Então o sujeito que rezava, ele precisava ter uma fé muito grandiosa, porque se a fé dele não funcionasse, acabou. Aquele sujeito não sobreviveria. Então, muitas das pessoas se dedicavam a rezar por causa disso. E aí, quando eu estava com minha avó na minha casa, eu perguntei para ela sobre as rezas, né? E ela falou assim, eu vou lhe dar uma reza. E aí ela rezou uma reza chamada O Sonho de Nossa Senhora. E aí a reza, eu vou até pegar um trechinho aqui para poder ler. Como a reza ela tem outra característica, que é o quê? Você pronuncia como ouve. Entendeu? Então, algumas palavras não fazem o menor sentido. Mas você reza como ouve. E aí a reza é assim, ó. O sonho de Nossa Senhora. Quem quiser saber o sonho de Nossa Senhora, vá ao Monte Salomão, no Monte Subir no Alto, no Monte das Oliveiras, onde Jesus descansou do grande suspiro que deu, acordou São Gabriel. Acordai, São Gabriel, não sei se dorme ou se vigia, não durmo nem vigio, só vejo meu bento filho, amarrado com vossas cordas, açoitado com vossa açoite. Ó filho, meu bento filho, essa noite sonhei um sonho, não quero torná-la a sonhar, não sei se vi ao certo. Vi a lua gemer, as estrelas correr, bati mão rosário, bebi água de fel de vinagre. Quem essa oração rezar 7 vezes na quaresma, 7 vezes no carnával, o inferno irá. Quem souber e não ensinar a sua alma penará. Quem ouvir e não aprender, na mesma pena correrá, até o dia do juízo final. Para que serviria essa reza? Essa reza do Sonho de Nossa Senhora serviria para ter premonições e para ser avisado 3 dias antes de sua morte, né, da sua própria morte. E eu pude constatar isso de fato. Por quê? Porque minha avó teve Alzheimer e ela foi aos nossos cuidados, né? Ela ficou sob nosso cuidado até o último dia. E eu me lembro que na mesma semana, não sei exatamente 3 dias, né? Mas na mesma semana que ela faleceu, ela chegou para mim e falou assim, meu filho, eu acho que a nossa vida vai mudar, porque eu tive um sonho lindo com Nossa Senhora, um sonho lindo. Quando ela estava lúcida, ela me falou o seguinte, essa reza é o seguinte, quando for 3 dias antes da morte, a Virgem da Conceição vai aparecer para você. E aí, nesse dia específico, ela falou isso, né? Ela falou, meu filho, eu tive um sonho lindo, eu sonhei com Nossa Senhora. E aí, depois ela chegou a falecer, enfim. Esse é um dos sonhos. Então, quando você aprende de um rezador a reza, subentende que você está recebendo uma ciência. E aquilo, na medida em que você exercita, né, aquilo vai desabrochando a partir da necessidade, enfim. Eu sei que tem pessoas que vão ouvir a reza, mas que isso não vai florescer.
E vão ter pessoas que vão ouvir essa reza que eu falei agora e vão se engajar nisso. Pode falar, meu irmão. Eu achei, Iago, muito parecido com um repente ou com um cordel, né? Eu não sei se você já observou isso, mas eu acho muito parecido com o ritmo, sabe, de cordel e de repente. Era só isso, uma observação. Mas isso é de fato proposital, né? Porque o que acontece? Essas rezas gentílicas, elas surgem de um catolicismo popular. E o que é o catolicismo popular? Você vai ter na Europa uma conversão forçada de povos pagãos. Muitos desses povos pagãos eram desprovidos de escrita. E aí, o rimado da reza era justamente para que houvesse uma memorização. Como eu sempre digo, né? Ó, cobreiro forte, cobreiro brabo, arranca-lhe a cabeça, tolhe o rabo. A cor do cobreiro. Então, você vai ter essa rima justamente para que o fato de decorar seja melhor. Então, por exemplo, outra reza que eu aprendi de um rezador chamado Seu Francisco. Seu Francisco dizia o seguinte: essa reza ele dizia que era para ser rezada, sim, a reza do Nossa Senhora ela deve ser rezada durante um ano ininterruptamente, para que você receba esse dom de ser avisado da sua própria morte. Sobre Seu Francisco. Seu Francisco me ensinou uma reza para criar uma intimidade com o anjo da guarda ao ponto de ser avisado por ele em sonhos ou de desgraças que poderiam ocorrer. E aí a reza é assim, também rimada, né? O anjo da minha guarda é semelhança do Senhor, vós, Pai, foi quem me deste para ser meu guardador. Eu rogo ao anjo bendito a sua graça receber, e que qualquer malícia sobre mim não tenha poder, nem de noite, nem de dia, nem no pingo do meu dia. Santo nome de Jesus tenha em minha companhia. 7 velas me iluminem, 7 anjos me acompanhem. Jesus, José e Maria, me guardai por esta noite e amanhã por todo dia, assim como Jesus foi guardado no ventre da Virgem Maria. Então você tem também essas rimas nessa reza. Então, isso é muito comum de acontecer justamente para haver essa memorização. Então, existem os itens que geralmente o rezador vai ter. Muitos desses rezadores, eles vivem em estado de vulnerabilidade social, porque as pessoas vão para rezar e eles sempre dizem que a reza é um dom de Deus, logo não deve ser cobrado. É isso que eles dizem. Então, se você chegar para um rezador aqui no Nordeste, no interior, e perguntar quanto é que é a reza, o senhor me rezar, ele vai dizer justamente isso. Que ela é um dom de Deus. Então, muitos deles vivem em estado de vulnerabilidade social. Outra característica é que, uma coisa que me toca muito nos rezadores é o amor que eles têm. O amor que eles têm no sentido de eles têm uma crença absoluta de que aquilo que eles estão fazendo vai dar certo. Não há possibilidade de desvio desse pensamento. Então, o seu livro me disse uma vez o seguinte: tem muita gente que diz, eu rezo isso, mas não reza aquilo. Porque tem alguns rezadores que têm esse hábito, dizem, eu rezo para zipela e vento virado, mas não rezo para olhar. E aí seu livro fala assim, você tem que ter um pensamento firme, e quando alguém lhe perguntar se você reza para determinada coisa, mesmo que você não tenha rezado antes, ou não saiba a reza para aquilo, você deve dizer que reza sim. Porque quem cura não é você, quem cura é Deus. Então ele dizia isso. É uma outra característica. Aqui a gente está falando sobre uma prática de rezadores voltadas à cura, né? Porque muitos dos rezadores estavam ligados a isso. Né? Eu, particularmente, não vi nenhum outro rezador que não trabalhasse com cura, mesmo que trabalhasse com outras práticas, havia a questão da cura. Porém, dentro da minha região, haviam rezadores que faziam, que segundo os relatos que eu ouço, a reza lhes dava um certo poder sobrenatural, né? Então, poder de fazer previsões, poder de fazer o fogo apagar, de parar uma briga, por exemplo. Então, o sujeito tem um casal brigando e ele fica numa posição específica, né? Para poder parar aquela briga,
para poder se envoltar, né, que é desaparecer, ou se transformar em alguma coisa, né? Aparecer para alguém como se fosse alguma coisa. Como um toco de árvore, uma moita, enfim. Então, quando a gente entra nesses outros aspectos da reza, aí a coisa fica mais complexa, né? Porque quando você tem, por exemplo, uma vez eu fui na casa da Dona Rosa, finada Rosa, que Deus ajude a manter ela em bom lugar, e aí Dona Rosa me falou que existiam alguns livros que faziam parte do livro de cabeceira dos feiticeiros e rezadores, né? Então ela citou o famoso São Cipriano, né, que ela chegou a portar em determinado momento da vida dela, mas ela me dizia, o livro de São Cipriano é maldito, e aí ele fica, o padre tem que benzer o livro, segundo ela, e o livro fica 6 meses dentro de casa e 6 meses fora enterrado. Ela falava isso. E ela dizia que ela atribuía ao livro de São Cipriano poderes mágicos sobrenaturais. Outra coisa era um livro oposto. Pode falar, mesmo. E São Cipriano é esse que o irmão fala que ela que é esse livro que o irmão está falando. O São Cipriano que se apaixona por Faustina, porque existem 2 Ciprianos. Eu não vou lembrar agora qual é o outro São Cipriano. Deixa eu até dar uma olhada aqui. É o São Cipriano da capa preta? Porque o santo, existem 2 santos. Tá, São Cipriano de Antioquia e São Cipriano de Cartago. O que eu estou citando é o São Cipriano de Antioquia, que é o mago, né, que vai aprender traduções babilônicas ali e tal, e vai compilar tudo isso em um livro. Mas, assim, 99% disso é uma lenda que se criou em torno dessa figura, né? Porque o livro é um retalho de várias coisas, sem muita organização, enfim. Então, eu não vou adentrar sobre a substância real do livro, não. Não, eu não queria saber. Não, a minha dúvida não é isso. A minha dúvida é por que os juremeiros tinham esse livro, assim, como algo. Alguns juremeiros possuíam, e no caso dela era juremeira, o livro de São Cipriano você vai ter várias versões. Até agora, a investigação que eu fiz é que a primeira edição deve ter sido de 1600 e alguma coisa, do livro de São Cipriano. Mas depois disso você vai ter 1 milhão de outros São Cipriano, capa preta, capa de aço, capa de prata, capa de ouro, o verdadeiro livro de São Cipriano, o legítimo e verdadeiro livro de São Cipriano. Você vai ter vários livros nesse sentido. E aí, enfim, então você vai ter muitas versões. Hoje em dia a gente não consegue, sabe, discriminar exatamente qual é o verdadeiro, porque existem muitos, né? Mas sempre existia essa lenda também, né, de que existia o verdadeiro, entendeu? Então, esse livro não é o verdadeiro, não, o verdadeiro é o outro lá e tal. Então existe essa ideia. E aí, dentro dos livros você vai encontrar algumas rezas, como por exemplo a reza da cabra preta, que é uma reza muito famosa para se obter determinados benefícios, né? Então você vai ter o livro de São Cipriano, você tem um livro também muito utilizado, que era a Cruz de Caravaca, né, o livro da Santa Cruz de Caravaca, que era um livro que possuía rezas templárias, né? E você vai ter várias rezas também que você utilizava para se livrar de determinadas coisas, para a tempestade e tal. Nas minhas pesquisas eu também vi que existia um outro livro chamado Grimório do Papa Leão, acho que é Papa Leão III, que é um livro também de rezas, é muito interessante. E lá vai haver pantáculos, né, com os nomes de Deus, enfim. Uma prática muito mais de uma magia judaico-cristã. Enfim, então, os rezadores geralmente possuíam esse livro, né, segundo Dona Rosa. Eu pude constatar, sim, isso na casa de algumas pessoas mais velhas, e com relatos de pessoas mais velhas também.
Enfim, então, às vezes é um universo muito vasto, como eu falei, então você vai ter, muitos deles se empenhavam no estudo das plantas, né? Que na verdade a gente chama de estudo, mas não era de um estudo, eles aprendiam de maneira mimética, por imitação. Então, eles iam na casa de outra pessoa, fazia aquilo, eles aprendiam, ouviam, guardavam aquilo e conseguiam reproduzir isso. Então, não existia bem um ritual que lhe dava um direito, ou uma autorização. Não, eles observavam e compilavam aquele conhecimento e praticavam aquele conhecimento. Entende? Então, foi assim com todos. Inclusive, é isso que vai dar origem a muita coisa da tradição de onde eu moro, dentro da espiritualidade. Entendeu? Enfim, então, fica minha sugestão de livros, né? Para quem quiser aprender um pouco mais sobre isso. Existem outros livros, deixa eu só pegar aqui o nome do livro que eu gostaria de indicar, que vai ter essas rezas mais antigas. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se eu lhe mandei, mas eu tenho aqui no grupo. E aí fica também como Rezas e Benzeduras Populares. É um livro muito bom. Rezas e Benzeduras Populares. Você vai ter aí a transcrição literal das rezas. Há outro livro também muito bom de reza, que eu não posso esquecer de citar, que é A Força do Catimbó. Entendeu? Que é um livro compilado de rezas de uma senhora de 80 anos de idade, para tudo que você imaginar. Então, esses livros podem dar esse suporte para quem quiser aprender, quem quiser estudar um pouco mais, quem quiser praticar. Enfim, é isso, minha irmã. Você tem alguma dúvida sobre as rezas? Pronto, então vamos meter o aço. Me tira uma dúvida. Esses rezadores que o irmão falou toda a história agora, tem alguma semelhança com o que a gente conhece como benzendeiras? Sim, na verdade, a gente usa termos genéricos, né? Por exemplo, rezador é para tudo, né? O benzedor é para tudo. Mas, como eu citei no início, o rezador, ele geralmente vai utilizar... Tá. Na realidade, é muito difícil você separar uma coisa da outra. O que eu estou fazendo aqui é um esforço muito grande para tentar separar as práticas, mas de maneira prática você não tem isso. Mas eu ouvi de uma senhora que existiam rezadores que vão utilizar um objeto, geralmente para rezar, que não é o rosário, mas uma faca, um galho de peão roxo, de qualquer planta, e as rezas são rezas gentílicas. Eu citei, por exemplo, cobreiro forte, cobreiro bravo, a cabeça e o rabo, ou a reza de São Brás, para tirar a espinha de peixe engasgado, enfim. Então você tinha... E são os rezadores. Aí os benzedores são aqueles que estão ligados mais à tradição do catolicismo tradicional. Que geralmente é alguém que reza com o rosário, geralmente não, o sujeito reza com o rosário e utiliza rezas cristãs. Pai Nosso, Ave Maria, o Credo em Deus Pai, entendeu? O credo. Enfim. E os bocozeiros seriam os que usam os caixinhos. E me diz uma coisa, em relação à utilização de ervas, também se utilizava dessa forma como você falou dos rezadores da Jurema, ou essa questão mesmo de utilização de ervas está vinculado mais às benzendeiras, aos benzendeiros? Não, assim, o juremeiro necessariamente tem que saber rezar, né? E tem que saber trabalhar com plantas. Os rezadores nem todos sabiam trabalhar com plantas. E não precisavam saber trabalhar com plantas. Eles podiam só rezar.
Como eu conheci muitas pessoas que somente rezavam. Mas, dado, e eu preciso fazer esse recorte, né? Eu moro numa cidade do interior, no sertão do Nordeste do país. Então, é muito difícil encontrar qualquer pessoa que tenha mais de 50 anos que não entenda de plantas. Então, todos esses rezadores entendiam muito sobre plantas e faziam garrafadas. Mas isso não necessariamente está ligado ao fato de rezar, porque existiam rezadores que, eu conheci outros rezadores em outros lugares, que só rezavam, entendeu? Então, a gente consegue desvincular essas duas coisas. Na Jurema, necessariamente, você precisa saber os dois, né? Saber mexer com plantas, utilizar espiritualmente as plantas e rezar, mas entre as tradições populares, né, dessa medicina popular, muitos deles entendiam de plantas, mas isso não estava ligado ao ofício de rezar. São duas coisas diferentes. Mas o que você vai ter o sujeito, o mateiro, o raizeiro, né, que vai saber extrair a planta corretamente, aquele que vai saber fazer as misturas corretamente. Então, basicamente isso, existe essa diferença. Não necessariamente porque reza, sabe mexer com plantas. Entendeu? Perfeito, irmão. Hum. Então é isso, minha irmã. Eu acho que eu tem muito conteúdo aqui, eu acho que eu falei demais. E qualquer dúvida, vocês deixam aqui no comentário. E a gente vai ter o maior prazer de poder responder, tá bom? Bom, irmã, eu achei um assunto riquíssimo e é muito lindo a gente ver toda a tradição de todos esses rezadores, né? Passar esse conhecimento desses sábios, né? Esses anciões sábios à frente, que é de certa forma algo que está se perdendo ao longo da história. Então eu fiquei encantada hoje com o bate-papo, né, que tivemos aqui. O irmão quer colocar, acrescentar mais alguma coisa? Rapaz, não, assim, talvez a gente precise fazer um vídeo posteriormente, porque a gente está falando sobre as rezas no solo brasileiro, mas não vem daqui necessariamente, né? Claro, existe muita interferência indígena, né, dos nativos daqui, mas eu falo que esse hábito das rezas rimadas, né, essa tradição cristã e tudo, ela vem de fora, né? E a gente consegue trazer também a origem disso tudo, né? E aí seria legal, posteriormente, a gente poder fazer essa busca, que já vai entrar dentro da bruxaria, né? Enfim, então, é isso, meu irmão. Então tá bom, gente. Então hoje a gente vai se despedir de vocês e o nosso irmão já prometeu aqui trazer um compilado falando sobre a história Pronto, dos vamos embora. vencedores, das vencedeiras, dos rezadores e eu tenho certeza que será um conteúdo riquíssimo para nós. E agora nós ficamos por aqui, né, Iago? Enquanto Quanto a vela a vela queima. queima.